Nós estamos há algumas semanas seguindo o raciocínio do apóstolo Paulo e trazendo essa reflexão sobre a carta aos Coríntios. E observamos uma coisa muito comum do apóstolo nesse contexto. Até aqui, a maior demanda do apóstolo, o maior confronto sobre cada um dos irmãos que estão aqui, diz respeito a uma divisão. É bem verdade que o apóstolo alertou sobre a sabedoria divina, colocando acima de todas as coisas, colocando abaixo a sabedoria humana que não tem poder nenhum, exatamente para contra-argumentar uma ideia que os irmãos estavam adotando em Coríntios. A ideia de que a figura humana, o ser humano, o pastor, seja ele X ou Y, pode de alguma forma prevalecer a Jesus Cristo. E o argumento do apóstolo é dizendo o seguinte: se nós formos tomar o texto, nós encontramos duas metáforas no capítulo 3, aqui no versículo 9. Uma que o apóstolo Paulo compara com uma lavoura. A primeira é um trabalho do que planta e o do que colhe, o que rega. E o resultado é sempre o mesmo. Nem é o que planta, nem é o que rega, que tem valor algum. O valor é do Senhor, porque é Ele que dá o crescimento. Mas então ele chega no segundo argumento, para falar sobre essa edificação. Ele compara agora, não mais como ele saiu da área da agricultura e entrou na área da construção civil. Vamos construir um edifício com toda a magnitude que o texto exige. E é claro que nós estamos aqui, é uma figura que o apóstolo está usando para nortear o evangelho no qual nós estamos fundamentados. Por isso nós vamos seguir o raciocínio do apóstolo, nesse texto de hoje, para falar sobre a mesma confusão de sempre. Não vale a pena debater quem é importante e quem não é importante. Não vale a pena demandar sobre figuras humanas, porque elas não representam o poder de Deus. É inviável qualquer tipo de demanda. Por isso, o apóstolo Paulo vai nos dizer por quê. Primeiro, para você não esquecer, já existe um fundamento do cristianismo. Já foi lançado um fundamento. E esse fundamento não pode ser mudado. Ninguém altera, ninguém lança outro por cima, ele já existe. Se alguém quiser pregar o evangelho, se alguém quiser abrir igreja, pregar o evangelho em qualquer lugar do mundo, se alguém quiser se estabelecer como cristianismo na terra, já tem que lembrar de uma coisa: o fundamento já existe. O alicerce que sustenta tudo já existe. E ele é estrondosamente capaz de sustentar qualquer que seja o tamanho da sua visão espiritual. Segunda coisa: o material e o edifício que você vai construir, o que você vai construir em cima, como vai construir, o que você vai usar, a maneira que você vai trabalhar, a intenção que você vai fazer, isso sim é a sua escolha. Eu posso decidir, vou fazer assim, vou fazer desse jeito, vou fazer daquele jeito, vou fazer aqui, eu vou fazer por esse lado aqui, puxar por aqui, eu vou fazer porque eu vou ganhar isso, porque eu não vou ganhar aquilo, eu vou fazer porque eu quero adorar a Deus, não vou fazer por isso, isso é um problema seu. Primeiro, não se muda o fundamento. Segundo, a estrutura que você vai usar, o instrumento que você vai usar, as obras, o material que você vai construir, as intenções com as quais você vai trabalhar, é problema seu. Terceiro, eu acho que Paulo quer dizer mais uma coisa aqui, o texto parece até que está fora, parece até que fugiu ao contexto. Mas ele diz assim: porque o santuário de Deus não pode ser maculado. Você não pode entrar em demanda, primeiro porque já existe um fundamento e você não pode mudar. Você não pode entrar em demanda porque a escolha que você vai usar para edificar, e o que edificar é problema de cada um. Terceiro, você não pode entrar em demanda porque o santuário de Deus não pode ser maculado. É preciso que nós cheguemos a esse entendimento. E eu vou dizer uma coisa: há uma base onde
tudo se firma para que possamos ter uma estabilidade. E o Senhor Jesus foi um dos pregadores, e você deve se lembrar muito bem que o Senhor Jesus encerrou o Sermão da Montanha exatamente com esse argumento. 2 construtores resolveram fazer simultaneamente suas casas. Um deles escolheu a areia, o outro escolheu a rocha. Eles começaram juntos, mas um terminou primeiro. Porque naturalmente quem construiu sobre a areia não teve dificuldade de cavar, não teve dificuldade de bater as suas estacas, instalar as suas paredes e armar a sua redinha lá na varanda. Mas o que construiu na rocha, a duras penas, com muito suor, com muito sofrimento, com muita luta, a longa data, com muita dificuldade, conseguiu depois de muito tempo edificar a sua casa. E aí então vieram sobre ambas as casas a adversidade. E é bom que nós nos lembremos disso. Aqui não tem sorte e azar. Aqui não é porque um fulano deu sorte, a casa dele ficou, e o outro deu azar, a casa dele foi levada, não. Ambas as casas estavam construídas e a tempestade foi para todos. Todos eles sofreram a adversidade. A chuva caiu, o rio aumentou, o vento soprou e houve inundação e jogaram impetuosamente contra ambas as casas. Mas uma delas estava edificada sobre a areia e foi a sua ruína, e a outra estava edificada sobre a rocha e permanece firme. Por esta causa o apóstolo está dizendo uma coisa. O Senhor Jesus, quando veio pregar esse evangelho aqui, não sei se você se lembra de um argumento muito, vamos dizer assim, muito polêmico, né? No texto de Mateus capítulo 16, quando Jesus fala para Pedro e para os demais discípulos, perguntando assim: quem que vocês acham que eu sou? Fala aí a respeito, o que vocês acham? Aí um disse assim: olha, eu acho que estão dizendo por aí que o senhor é profeta, que o senhor é Jeremias, porque o senhor chora, que o senhor é João Batista, porque tem autoridade, que o senhor é Elias, porque é um profeta poderoso. E vocês, o que vocês acham? Quem sou eu para você? Pergunta Jesus. Aí levanta-se Pedro, se destaca no meio dos discípulos, e diz assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus então faz essa nota especial. Não foi revelação da carne e do sangue, mas meu Pai que te revelou estas coisas. E eu vou dizer uma coisa: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Muitas pessoas dizem assim que Jesus edificou a igreja sobre Pedro. E é claro que se fosse sobre Pedro, já tinha ruído há muito tempo. Porque Pedro era um ser humano e não tinha estrutura para isso. Jesus edificou a sua igreja nesta confissão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Paulo diz nesse texto aqui é que o fundamento que foi lançado nesse evangelho se chama Jesus Cristo. Ele é que é a rocha. E essa rocha foi para ser colocada para que todo mundo pudesse. Você já parou para pensar quanto o evangelho é diversificado no nosso planeta? Quantas denominações e quantos trabalhos e quantos tipos de pregadores, quanto tipo de operação de maravilha, de maneira como todo mundo trabalha diferente. Cada um pode fazer o que bem quiser, só não pode mudar o fundamento. Porque o fundamento é o próprio Cristo. Ninguém muda o próprio Cristo. Se você encontrar o evangelho, foi o que Paulo pregou lá para os irmãos, em todo o contexto, dizendo assim: se alguém voltar aqui um dia, se vier um anjo do céu, descer lá do céu até a terra, e pregar um evangelho diferente desse que eu estou pregando, considere-o mentiroso. E até vou dizer mais: se eu viajar por aí afora e voltar daqui a alguns anos, e eu mudar isso aqui, eu pregar uma outra coisa diferente dessa que eu estou pregando hoje, considere mentiroso. Nesse fundamento é imutável. Esse fundamento não pode ser negociado. Você não pode lançar um outro fundamento por cima. Você não pode colocar outra mensagem por cima. Só existe um fundamento do cristianismo. E esse fundamento se chama Jesus de Nazaré. Não tem anjo, não tem arcanjo, não tem querubim, não tem serafim. Você já sabe que tem umas pessoas aí hoje endeusando os anjos, fazendo com que os anjos se tornem mais importantes do que Cristo. O anjo pode ser um personagem muito significativo. A Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que temem a Deus. Eles são as nossas defesas, mas eles não superam a Cristo Jesus. Eles não são dignos de adoração. Eles não estão aqui para ser exaltados, porque só um é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Só um merece o nosso culto, só um merece o nosso louvor, e só um merece que nós digamos glória a Deus nas alturas.
Ele é Jesus de Nazaré. Não tem outro fundamento. E ele é o fundamento do evangelho. E essa estrutura já está colocada. E se alguém precisar, e se alguém desejar, e dizer assim, eu quero construir um gigante trabalho em cima disso aí, pode fazer, não tenha medo. A estrutura, o fundamento, aguenta qualquer coisa. Se você quiser fazer também uma coisinha pequena, não tem problema. Está lá para ser feito do jeito que você quiser. Porque aí o apóstolo começa a argumentar sobre o seguinte. Quando você for comprar o material para construir, você vai escolher o bom ou o ruim. Você já viu que tem pessoas que fazem as coisas assim? Eu ouvi uma pessoa contar uma história que disse que um mestre de obra trabalhou a vida inteira para um homem, fazendo casas e construindo casas, e ele vendia, construía, vendia. Era um homem muito... Quando chegou quase na época de aposentar, ele pediu a aposentadoria e o dono falou assim, eu quero que você faça só mais uma casa para mim. Você é o único cara mais fiel que eu já encontrei, faça só mais uma. Se você fizer mais essa, aí você aposenta. E aí ele foi fazer, dizer, a minha última casa, eu não preciso comprar material de primeira. Já tenho uma história feita, eu vou aposentar mesmo. O chefe me deu dinheiro para me comprar o que eu quiser, o material que eu quiser. Eu vou comprar um material mais barato. Vou comprar uma encanação mais barata, uma fiação mais barata. Vou comprar um material mais simples, um tijolo mais ruim. E vou fazer uma casinha e depois eu faço uma pintura do mesmo jeitinho, ele não vai nem notar, é a mesma coisa. Não vai ter diferença nenhuma. E assim ele fez. Mas quando ele concluiu, que ele disse, patrão, a casa está pronta, o chefe diz, isso aqui é sua. É o seu presente pelos anos de dedicação que você fez a nós. É o seu presente. Viu como não compensa ser infiel em hipótese alguma? Viu como não compensa fazer uma coisa, seguir com certeza, com tudo certinho e depois errar no final? Não compensa. Então o Senhor já está dito uma coisa, você vai comprar o material, então escolha o melhor. Porque Paulo faz uma comparação. Pode ser que o que você queira construir em cima desse fundamento seja de ouro. E é claro, se você fizer de ouro, você vai fazer uma construçãozinha um pouquinho menor, porque o ouro é muito caro. Talvez você queira fazer de prata, que é um pouquinho mais em conta, mas também é um bom material. Mas às vezes você quer fazer de madeira, você já consegue fazer uma coisa bem gigante. Mas se você quiser fazer de palha, você vai fazer uma coisa gigantesca, porque a palha não custa nada. Mas você tem que se lembrar de uma coisa. Quando você se apresentar para o julgamento das suas obras, quando você se apresentar para avaliar o seu trabalho diante de Deus, ele vai fazer o seguinte teste. Coloca fogo em tudo que ele fez. Se queimar, quando o fogo estiver apagado, ele diz, agora pega o que você fez do meio do fogo e traz aqui. E é claro, quem fez de palha não vai ter absolutamente nada para mostrar. Quem fez de madeira, talvez também não tenha nada para mostrar. Vai mostrar alguma coisa quem usou um metal precioso, quem fez com qualidade, quem fez com qualificação. O que o texto está dizendo é que você não pode fazer a obra do Senhor relaxadamente. Você não pode mudar o fundamento, mas você também não pode edificar sobre esse fundamento uma coisa relaxada. O que você tem que levar em conta são as suas intenções, o seu propósito e a maneira como você está fazendo. Porque de certa forma tem alguns crentes que fazem a coisa tão à vontade, que não estão nem aí para nada. Tanto faz ser bom quanto ser ruim. O importante é que eu estou aqui, eu venho para o culto, assisto o culto, faço aqui, do jeito que sair está tudo bem. Eu posso cantar de qualquer jeito, posso adorar de qualquer jeito, eu posso dirigir uma escola dominical de qualquer jeito, eu posso fazer um trabalho, a limpeza de qualquer jeito, eu posso levar tudo no banho-maria. Mas saiba de uma coisa, tudo que você fizer vai passar pelo fogo. O evangelho, irmãos, que nós estamos pregando, é um evangelho imutável. O evangelho que você conhece na Escritura Sagrada não negocia suas convicções. O evangelho que você precisa seguir para andar e chegar até o céu com Jesus Cristo não tem acordo de mudança. A sua doutrina é a mesma. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. O seu fundamento é o mesmo. Todos os homens são pecadores. Só Jesus Cristo pode salvar você.
Você não consegue salvação pelo seu dinheiro, pelo seu jejum, pela sua dedicação, pela sua oração, pela sua maratona. Você só consegue pelo poder do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Jesus voltará outra vez para buscar a sua igreja, você acreditando nisso ou não, você gostando ou não, você pregando isso ou não pregando, você dizendo que ele vem ou que não vem, você crendo ou não crendo, ele é o Senhor e ele prometeu e a sua palavra não tem acordo, vai ser cumprida, é fundamento, faz parte da mesa apostólica, ninguém muda essa doutrina. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e vem buscar a sua igreja, e quem estiver preparado vai morar com ele. Isso não é negociável. Esse é o Evangelho. Não tem como mudar a estrutura desse Evangelho. O que você pode mudar é a qualidade. O que você pode mudar é o teor da sua vida cristã. Você pode ser um cristão apático, sem propósito, sem interesse. Você pode ser um cristão falso, que parece cristão, mas não é cristão verdadeiro. Você pode ser um cristão hipócrita, que mostra uma cara, mas no fundo tem outra. Isso é problema seu. Mas você também pode ser um cristão verdadeiro, temente a Deus, cheio do Espírito Santo, alcançado e agraciado pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Você pode ser um cristão edificado sobre o fundamento da palavra de Deus. Você pode ler mais a Bíblia. Você pode cumprir o mandamento que está na Escritura Sagrada. Isso é escolha sua. É você quem decide. Você pode ser um cristão de oração, que se apresenta diante do Senhor, que busca a sua face, que recebe do seu Espírito Santo. Isso é escolha sua. Mas você também pode ser um cristão que não está nem aí para a sua santidade. Isso é problema seu. O edifício é você que escolhe. É você que escolhe o tamanho da obra que você vai construir. É você que escolhe o material que você vai usar. É você quem decide. Só tem que saber de uma coisa: Deus vai provar esta obra. Vai passar pelo fogo. E talvez você vai dizer assim: mas isso vai implicar na minha salvação? Não. Isso não vai implicar na salvação. Paulo disse assim: você vai ser salvo. Mas sabe que você chega lá assim: olha o que eu trouxe aqui para o Senhor. Olha os meus anos de trabalho, fiz tudo isso. O Senhor diz: põe na fogueira ali para ver o que sobra. Aí passa pela fogueira, sumiu, era só de palha. Botou no fogo, na madeira, consumiu tudo. Não tem nada, você não trouxe nada. Você chegou com a mão vazia, com a mão abanando. O seu trabalho foi insignificante. Você já parou para pensar? Meu irmão, a Bíblia diz que aquele que não faz nada para o Senhor é negligente. Mas a Bíblia diz que aquele que faz relaxadamente é maldito. Aquele que não se preocupa com a qualidade do que está fazendo. Aquele que não se preocupa com o padrão que está mostrando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você sai na rua, quando você vai no açougue, no supermercado, na padaria, na lavanderia, onde quer que você for na vida, onde você andar, você reflete a imagem do Senhor. Você é um modelo para a sociedade. As pessoas têm que olhar para você e dizer: é um crente, é um servo de Deus. Eu conheço como servo de Deus. Eu sei que é um servo de Deus. Eu conheço como um testemunho de servo de Deus. Mas se as pessoas olharem para você e não vê isso, então você não está fazendo absolutamente nada em prol do cristianismo. Mesmo que você tenha uma Bíblia debaixo do braço. Mesmo que você frequente o culto da igreja assiduamente. Mesmo que você componha qualquer um dos grupos de adoração, de louvor, de trabalho, de evangelismo, qualquer coisa. Nada disso tem valor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de profetizar, ainda que eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse a capacidade de distribuir todos os meus bens para os pobres, mesmo que eu tenha fé de transportar montanhas, e ofereça até mesmo o meu corpo em libação, isso não é suficiente para a minha vida eterna, isso não é suficiente para agradar o Senhor. Porque o Senhor diz: se não tiver amor, nada disso valerá alguma coisa. Esse é o cristianismo. Você não gosta às vezes: mas esse cristianismo é muito duro, é isso, aquilo, outro. Mas você precisa saber como faz a vida cristã na sua vida. Como vive a sua vida cristã. Porque aqui na igreja é tudo simples, né? Está todo mundo vendo, né? Aqui na igreja levantamos as mãos, cantamos a música e todo mundo diz: que bênção, glória a Deus.
Mas e lá na segunda-feira? E na terça? E no trabalho? Onde quer que seja. E então o apóstolo começa a trazer outra reflexão. Ele diz assim: você não pode, em hipótese alguma, macular ou destruir o santuário de Deus. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. E aí ele resolve dizer assim: e você sabe quem é o santuário de Deus? O santuário de Deus é você. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Esse templo aqui foi feito para a nossa habitação. Esse templo aqui foi feito para que nós pudéssemos cultuar. Todo o conforto procurado aqui foi procurado a conforto de homens e de mulheres. Deus não precisa desse templo. Deus não habita nessa casa fisicamente. Não são essas paredes, essas poltronas, essas cadeiras, não. Ele não habita nessa construção edificada pelos homens. Deus habita em você. O interesse de Deus, a casa de Deus, o trono de Deus precisa ser estabelecido em você. Então se você pensar, meu Deus, esse templo, não significa nada. Tudo está em torno de você. Então, se por acaso alguém fizer como fizeram lá em Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, Tito reentrou, o general, destruiu, derrubou o templo e avassalou tudo, destruiu, não ficou nada. Se você fizer como Nabucodonosor foi lá em Jerusalém, no ano 538, destruiu tudo, derrubou o templo, acabou, profanou, fez tudo o que quis, não significou nada. Porque Deus habita no ser humano. Aí ele diz assim: agora, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pergunte-se, você precisa de guarda-costa? Você precisa de alguém para te proteger? Se alguém mexer no santuário de Deus, arrumou confusão com Deus. Porque o santuário de Deus é você. Então você pode ter certeza de que a única coisa que você tem que fazer na vida, para ter a maior segurança de toda a sua história, é deixar Deus habitar dentro do seu coração e fazer nele o seu santuário. Eu posso fazer uma comparação. Um dia Jesus estava na berlinda, como diz assim, na hora da crucificação. Foi colocado do lado de ladrões. E o governador trouxe um assaltante, um homem preso por sedição, subversivo, cheio de crimes. Depois, ao lado dele, colocou Jesus. E disse: olha, eu tenho duas coisas para vocês escolher, dois homens para vocês escolher. Se vocês escolherem um desses homens para ser solto, eu vou soltar ele, não quero nem saber que crime ele cometeu. Eu tenho aqui o Barrabás, preso por sedição, criminoso, perigoso, violento. E tenho aqui Jesus. Na verdade, Jesus, eu não sei o que ele fez. Ninguém conseguiu trazer uma acusação concreta. Dizem que é justo, fiel. Mas vocês é que vão decidir. Quem vocês querem que eu solte? A escolha de vocês. Aí é citado ali pelos escribas e fariseus, por acá, inveja, alguém gritou assim: solte-nos Barrabás. É uma escolha. É você que está decidindo. Olha, mas esse homem é perigoso. Foi preso por crimes, ele está condenado a crucificar. Ele é um homem agressivo. Ele foi preso, é um subversivo, ele vai ter... Queremos Barrabás. Mas e Jesus? Jesus é justo, não fez nada, ele não praticou nada, ele é um homem bom, não tem nada que justifique. Dizer, crucifique-o. Queremos que seja crucificado. Escolha, é uma decisão que os homens estão tomando aqui. Então eu vou dizer uma coisa para você. Aquela escolha naquele dia estava no plano de Deus e resultou na salvação de Barrabás. Alguém foi lá em algum momento, que não está registrado, soltou as cadeias de Barrabás, abriu as portas, as grades e disse: pode ir para sua casa, você está livre. Talvez ele tenha se assustado dizendo assim: mas como eu estou livre? Eu acabei de ser julgado e condenado à crucificação.
mas é provável que alguém tenha dito, não mais. Jesus, chamado Cristo, vai morrer no teu lugar. É uma escolha. Hoje também você tem essa escolha. Hoje você está na mesma situação. Quando você diz assim, eu vou escolher por Barrabás, você está escolhendo pela natureza humana, pela sua natureza carnal. Paulo falou semana passada sobre o carnal. O homem que quer fazer o que gosta, do jeito que gosta, o que faz, do jeito que faz. Que domina ele próprio, faz as suas escolhas. Ele decide o que é bom para ele e o que é ruim. Ele coloca alguém para reinar dentro da vida dele, que faz parte a violência, o ódio, a briga, a intriga, a luxúria e tudo que você imaginar de ruim nesse contexto. Mas você pode escolher por Jesus. Porque Jesus representa a santidade, o amor, a graça, a misericórdia, o perdão e tudo que há de bom na sua vida. Quem você escolhe? Qual a sua decisão? Você é quem decide. Porque se você optar pelo Senhor, na sua vida, você se torna o santuário de Deus. E você só se torna o santuário de Deus se Ele habitar em você. Aí Paulo diz assim, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é santo. Porque Deus habita em você e o santifica. Hoje, eu quero perguntar uma coisa para você. E naturalmente, tornar a sua vida muito boa ou muito ruim. Porque depende da sua decisão. Nas palavras do apóstolo, nós descobrimos que estamos numa construção espiritual. Edificamos o reino de Cristo e a sua igreja. Descobrimos que os alicerces, a base, o reino de Deus, o próprio Cristo, ele não pode ser mudado. É um alicerce definitivo. Mas eu escolho o material. Eu escolho a maneira como vou viver, eu escolho a maneira como vou me proceder. Eu faço o que me der na telha. É eu que decido. Tudo bem. É uma escolha sua. Você escolhe pelo Senhor, mas lembre-se de uma coisa. Tudo que o homem fizer, prestará conta dele. E hoje eu quero te dar uma oportunidade especial. Eu quero te dar a oportunidade de escolher Jesus. Eu quero te dar a oportunidade de saber que Jesus vai buscar você. Você pode decidir hoje escolher Barrabás e viver a sua vida materialmente, carnalmente, e pode escolher viver, eu vou viver a minha vida espiritual ao lado do Senhor. Se você quiser escolher por Jesus, você vai ter que manifestar a sua decisão. Simples assim. Se você não manifestar a sua decisão e você estiver vivendo uma vida naturalmente como um ser humano, você está escolhendo por Barrabás. Mas se você quiser optar por Jesus, ou você vai levantar a sua mão aí e alguém vai ajudar você a chegar até a frente, ou você vai sair do seu lugar e vir para cá. Mas eu vou dizer para você qual foi a minha escolha. Eu escolhi Jesus. E enquanto eu canto, louvando ao Senhor, você pode fazer essa decisão, sair do seu lugar e vir aqui. A igreja pode ficar em pé. Se você levantar a sua mão, alguém vai ajudar você a chegar aqui, vai trazer você. Nós vamos orar juntos. E o Senhor vai alcançar você com toda sorte de bênção e graça na sua presença.